Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre transformação digital. Não é isso, Ana Paula? Exatamente, transformação digital na gestão de condomínios. E para falar sobre esse assunto, vamos receber o CEO da administradora Casa, Daniel Narras. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, esse podcast está para sair um tempão e agora deu certo. Agora deu. Então valorizem É isso aí. O tema e absorvam bastante. Pois é, Daniel, quando a gente fala em transformação digital, e a gente sabe hoje que está cada vez mais presente na vida da gestão condominial, os administradores, os síndicos, mesmo os orgânicos, eles precisam olhar muito para isso, né? Então, conta um pouquinho para a gente hoje da casa, da atuação da casa, da história de vocês, e aí a gente entra no tema. Não, legal. Gente, mais uma vez, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando com vocês do Amadcast. Vou falar um pouquinho da Casa, né? A Casa é uma administradora de condomínios, pioneira no ramo da administração condominial aqui em Belo Horizonte. Nós fizemos agora, no dia 24 de junho passado, 59 anos de mercado. Uau, é uma vida. É uma vida, né? A empresa começou com o meu pai e o seu primo sócio, o Gilberto Xavier, meu pai é o Nicula, e eu, já na segunda geração, estou lá na empresa há 21 anos, juntamente com o Sérgio e com o Evandro, que é o filho do Gilberto. E agora já estamos na terceira geração. O filho do Evandro, que é o neto do fundador Gilberto, junto com meu pai, já também está na empresa há 5 anos. Né? Então, a gente está perpetuando a empresa e o meu objetivo, pelo menos, é durar mais uns 50 anos, pelo menos. Né? Então, a Casa, desde a sua fundação, vem na vanguarda da administração condominial. Né? A empresa fundada em 1965, um ano após a publicação, a promulgação da Lei de Condomínio de 1964, né? Então, naquela época, Belo Horizonte estava se verticalizando, né? Novos condomínios estavam surgindo e a necessidade, principalmente, de uma empresa profissional para poder fazer essa administração. Mas imagine, a gente está aqui falando sobre o tema de transformação digital, o que era administrar condomínios em 1965, né? Quando ainda não se tinha essa figura bancária que nós temos hoje, a digitalização dos processos, a velocidade das informações, né? A gente também, né, tem um podcast, chama Casa Cash, né, onde a gente gravou com meu pai e com meu tio, que é também um dos sócios da empresa, onde eles falavam que quando eles começaram a empresa, eles dividiam Belo Horizonte na Rua da Bahia. Então, da Rua da Bahia para o lado direito era do Alexandre, da Rua da Bahia para o lado esquerdo era o Nicula. Então, eles faziam de tudo. Eles faziam desde do boleto condominial, que ainda não era bancário, eram umas fichas, né, de compensação, até a escrituração dos balancetes, que usavam-se na época mimeógrafo, né, não existia impressora, não existia nada disso, né, e toda a parte de compras, de recolhimento dos valores, porque não se tinha conta bancária, então tinha que ir no condomínio para poder recolher a taxa condominial, escriturar nesse balanço financeiro e depois divulgar para os condôminos. Só que a divulgação eram de livros, caixas gigantes. Né? Então, tudo era muito diferente. Então, a administração condominial, desde os primórdios dela, aí eu falo há quase 60 anos atrás, ela teve que se aprimorar e agora está cada vez mais dinâmica. Né? Então, eu acho que esse assunto aí que a gente vai transcorrer ao longo do nosso podcast. E quando a gente fala, então, de transformação digital, como que hoje você vê que a transformação está impactando na administração dos condomínios? Demais da conta. Desde a pandemia eu acho que acelerou principalmente o processo de digitalização dos condomínios. Né? Os condomínios hoje são digitais. Pensem na complexidade da nossa legislação, principalmente nos quóruns qualificados, né, que muitas vezes exigem aí 2/3 dos condôminos. Né? Imagina uma população de um condomínio de 600 apartamentos, por exemplo, né, você precisar de um código de 400 apartamentos ou 400 unidades favoráveis a uma determinada matéria, como que você faz para poder fazer uma assembleia para esse tanto de gente, votar e etc. Então, a pandemia acelerou esse processo e trouxe a assembleia virtual, né, onde aí depois vieram as leis pertinentes, mas que trouxeram uma segurança jurídica para esse tipo de procedimento. Hoje, com a Assembleia Virtual, você, de qualquer lugar, pode fazer e votar, participar e votar nas assembleias condominiais e assim atingir os quóruns necessários. Né?
Então, isso é só um dos exemplos. Fora aplicativos de celular, a transparência financeira através das demonstrações no aplicativo, no WhatsApp, né? A gente tem lá na nossa empresa o Casa Agiliza, tanto na versão WhatsApp quanto na versão site, né? Então, fora o aplicativo. Então, são vários instrumentos que as administradoras de condomínio tiveram que se reinventar para seguir a tendência de transformação digital. Eu atendo um condomínio e sempre no comunicado, né, nos comunicados no final, isso já tem um tempo, coloca-se, para maiores informações pode entrar em contato via o e-mail. E sempre foi. Essa semana o síndico falou, epa, vamos mudar isso aqui. A gente instalou só via aplicativo, para os condôminos fazerem um contato só pelo aplicativo, porque é cada vez mais usual, e é ali que se marca, que faz a marcação de uso da área comum. Exatamente. Então, reservas de espaços, livro de ocorrências, né? Então, imagina você perturbar o seu síndico para trocar uma lâmpada, fazer algum reparo. Não, ele pode acessar o aplicativo e fazer a sua ocorrência, e lá será criado todo um lastro, né, uma rastreabilidade do pedido, para saber como é que está o status, como é que está o andamento daquela determinada demanda. Então, os próprios comunicados, a velocidade de necessidade de se comunicar é muito grande. Hoje existem painéis digitais nos elevadores dos condomínios, né? Antigamente tinha aquele acrílico de papel, né, que o síndico tinha, muitas vezes, ou o zelador, já que o síndico não está no condomínio, colocar lá no elevador. Então, assim, a transformação digital veio justamente para poder melhorar a comunicação e acelerar os processos. E essas principais ferramentas que você está comentando aí, a administradora casa, ela utiliza quais ferramentas, as principais de tecnologia, para a sua gestão e administração desses condomínios? Olha, eu falo que nós temos que estar inseridos aonde há demanda. Né? Então, hoje a ferramenta mais utilizada no nosso país é o WhatsApp. Então, muitos não querem ou não se sentem confortáveis em baixar o nosso aplicativo, mas nós temos que oferecer de uma outra forma o acesso à informação. Então, não só pelo nosso site, mas também pelo WhatsApp, o cliente tem acesso a todas as informações necessárias, desde CND, segunda via de boleto, alteração de cadastro, prestação de contas, extrato da unidade, consulta débitos. E agora, recentemente, vou até dar um spoiler para vocês, nós estamos desenvolvendo, já no conceito da inteligência artificial, que é a nossa IA própria, para que no WhatsApp ele consiga ter acesso a outras informações do condomínio por comando de voz, por exemplo. Tá? Então, isso que a gente vem trazendo como novidade no mercado, e como eu falei, a casa sempre esteve um passo à frente à tecnologia, é exatamente isso. A gente está trazendo a IA para poder facilitar a comunicação com os nossos clientes. E olhando do ponto de vista operacional, dá para a gente alguns exemplos de como que essa digitalização, ela implementou a utilização dessas soluções tecnológicas, facilita na administração e na sua administradora também? Olha, vamos pegar por exemplo simples, tá? Imagina que na pandemia, como eu falei, a gente teve que acelerar o nosso processo de digitalização da empresa. Fala até de digitização da empresa, nem de digitalização. A gente teve que se tornar digital da noite para o dia. Tudo fechou. Imagina como que eu fazia pagamentos, como que eu fazia o controle de recebimentos, de malotes, etc., sendo que eu não tinha ninguém operacionalmente falando na empresa. Então foi um Deus nos acuda mesmo. Tá? Então a gente viu a necessidade naquele momento de se tornar completamente digital. Hoje, por exemplo, os nossos pagamentos são todos digitais, eles são todos transacionados por arquivos. Não há mais a transação de papel. Né? Todos os pagamentos são empenhados na nossa plataforma que se chama Casa Pay, uma plataforma digital onde o síndico, e isso também, mais um spoiler para vocês, a gente está também inserindo a inteligência artificial para que, dentro dos preceitos da lei, principalmente da lei do inquilinato, sejam categorizadas as despesas dentro dos seus fundos correspondentes. Então, eu tenho fundo ordinário, fundo de reserva, muitas vezes os síndicos não têm esse conhecimento jurídico da lei. O que nós estamos fazendo? Trazendo a inteligência artificial para poder classificar para ele. Olha, essa despesa aqui de manutenção é uma manutenção ordinária, ela tem que ser classificada como tal. Isso traz mais transparência no balanceio de prestação de contas, porque lá estará, lá estará descrito a natureza do serviço, com todos os seus documentos comprobatórios, assim que ele empenha o pagamento. Então, o processo hoje do nosso empenho de pagamento na empresa, o nosso contas a pagar,
praticamente ele não conta mais com pessoas. É totalmente digital. A informação muito chega bacana isso. externa, vem para o nosso repositório de documentos, que já é analisado por uma inteligência, já joga para a caixa de pagamento, onde o robozinho do banco pega essas informações, leva para o banco, trata, devolve com seus respectivos comprovantes, que já sobe automaticamente para as pastas de prestação de contas. Então, isso tudo já é digital, né? Então, por isso que a gente tem sempre que estar à frente, antenado nas coisas que estão acontecendo no mercado, para poder levar sempre as melhores soluções. E os condomínios, de uma forma geral, têm evoluído muito rápido, né? As situações e as áreas de lazer e tudo está muito complexo. Então, quanto mais se facilita para os moradores, isso é uma vantagem. Sem dúvida alguma. E ser síndico é cada vez mais complexo também, Demais. né? Porque são muitas responsabilidades. Administrar condomínio virou realmente uma empresa. Eu falo que eu não conheço uma profissão onde se tem tamanha responsabilidade quanto a do síndico. Embora o síndico não seja uma profissão, seja ainda uma função, né? Mas eu não conheço uma profissão que esteja subordinada a tantas leis. Eu já ouvi uma palestra de um advogado dizendo que a função de síndico está subordinada a 52 legislações diferentes, desde tributária, trabalhista, fiscal, ambiental e por aí vai, né? Então, é muita responsabilidade. E o que a gente vê no mercado é um viés contrário. Ao invés de se valorizar a função do síndico, sejam por síndicos profissionais ou os próprios moradores orgânicos, está havendo uma desvalorização, uma competição desnecessária, porque há mercado para todos, mas uma desvalorização principalmente financeira, onde se tem praticado valores que não são condizentes a tamanha responsabilidade. E isso acaba que para o mercado não facilita, né? Vai acabando depreciando ainda mais. Tanto para o síndico, porque muitos hoje, por exemplo, um condomínio pequeno, é mais difícil contratar um síndico profissional, mas os maiores já têm essa mentalidade, porque realmente é uma empresa, precisa de ser profissionalizada, não pode ser da forma artesanal como era antigamente. Então, é muito importante, né, essa valorização, e como você mesmo citou, não tem necessidade dessa concorrência, tem muito condomínio. Então, na verdade, eles têm que mudar um pouco o foco justamente para eles se fortalecerem, né, pelo menos os profissionais. Porque o orgânico aí é diferente. Ele não vai ter essa mentalidade, mas os profissionais, eles podem fazer essa modificação. Sim. E a gente trabalha também com o conceito da valorização patrimonial, além da responsabilidade da empresa, a responsabilidade civil, seja do orgânico ou do profissional, a gente fala da valorização profissional, da valorização patrimonial, desculpa. O que é valorização patrimonial? Você tem que investir no seu patrimônio algo proporcional a ele, né? Então, não queira colocar um síndico baratinho num patrimônio, porque a sua desvalorização patrimonial será proporcional ao que você está investindo em quem gere essa empresa, né? O síndico é um CEO de uma empresa. Sim. Então, como que você vai investir, desculpe, mas valores abaixo de salário mínimo para um profissional comandar aquela máquina, que não é fácil. Além de todos os desafios, você ainda tem o desafio da gestão de pessoas, condôminos, funcionários, prestadores de serviços, né? Por menos de um salário mínimo, é incoerente. Recentemente, eu estou fazendo uma alteração de convenção num condomínio e tem uma área de lazer grande. Nessa convenção, eles não na convenção hoje atual, não prevê salário para o síndico. Então, lá se vem, né, um condomínio... Nem isenção da taxa? Nem isenção da taxa, não prevê. E agora, no momento de fazer a ratificação, a gente trouxe isso à tona. Hoje eles estão com um síndico profissional, então, obviamente, é remunerado, né, porque é um síndico profissional, e no momento agora de se levar isso para a Assembleia, olha, a gente tem que pensar também que em algum momento pode se voltar um síndico orgânico, afinal de contas, ninguém melhor do que um próprio condômino para cuidar, Sim. por mais que, mas tem aquela situação, e aí muita gente contrário dentro do próprio condomínio. Acho também que por situações que eles já passaram, mas queriam desestimular voltar o síndico morador orgânico. Mas que eu acho que, no final, vamos conseguir um quórum para alterar, mas já com essa aprovação de inclusão, sim, de um valor a ser estabelecido em Assembleia. Mas vi ali dentro, eu fiquei bem surpresa disso, deles não quererem, mas eu acho também por ter alguns no passado, algumas experiências meio... O mercado é pujante nesse sentido, de síndico profissional, justamente por esses históricos anteriores, né, de brigas,
discussões, enfim, de tudo um pouco que a gente que normalmente participa de assembleia já presenciou. Né? Então, essa animosidade dos vizinhos, que é tão ruim, né? No prédio onde você mora, muitas vezes você não querer ter contato com o seu vizinho, muitas vezes até de porta, né? E por isso, essa questão de não querer, de forma alguma, o retorno de um síndico orgânico. E, Daniel, quais assim são, você poderia citar alguns exemplos de facilitadores significativos, tanto para os moradores, como também para os gestores, com a digitalização? Você citou alguns, né? A gente vê que a prestação de contas hoje é muito ágil, todos os condôminos têm realmente acesso a tudo, é mais rápido isso. Antigamente ficava livros enormes, acredito que muitos nem olhavam, e hoje em dia, quero olhar, estou ali, entra no aplicativo, deixa eu olhar. Então, você citou aí que vocês vão ter inteligência artificial, muitas vezes se a pessoa não tiver familiaridade em mexer, porque às vezes tem idoso, alguma coisa, com o aplicativo, eu acredito que a inteligência artificial também vai ajudar nesse ponto, porque facilita ele ali com o comando de voz. Então, assim, quais seriam outros exemplos e qual foi o feedback mesmo que os moradores e os síndicos falaram, não, agora realmente com a digitalização mudou aqui a nossa administração? Com certeza. Recentemente eu tive numa assembleia de um condomínio, não era nosso cliente, que está se tornando agora. É difícil de ver aquele balancete caderno em cima da mesa. Muitas vezes, você bem citou, você vai na assembleia de prestação de contas, uma assembleia ordinária, o síndico chega com 12 pastas de prestação de contas ainda dentro do envelope, lacrado, de maneira que ele nem sequer abriu os balancetes para poder conferir, para poder saber se estão certas as contas do condomínio ou como estão as contas do condomínio. Né? Hoje, por exemplo, lá na casa, a gente já nem encaminha mais o balancete físico, é somente a versão digital. Porque a gente viu que não há mais demanda e que as pessoas, na palma da mão, podem consultar a qualquer momento a pasta de prestação de contas do condomínio. A grande velocidade da digitalização é exatamente essa, é a velocidade na palma da mão. Você consultar no balancete de prestação de contas, saber como está indo a saúde financeira do seu condomínio, a hora que quiser, é uma grande facilidade. Né? É uma dor de cabeça a menos para o síndico. Tem uma pesquisa recente da Town Square que diz que 35% dos problemas relacionados ao condomínio estão relacionados à parte financeira, à falta de transparência. Então, a velocidade da informação, a transparência pela digitalização da administradora, no caso, ela é fundamental. Só que existem outros tantos exemplos de facilitadores, não só na prestação de contas, mas a própria comunicação, através, como eu falei, dos painéis digitais, das comunicações por e-mail, das notificações no telefone, né? Cada vez mais a gente está antenado a isso e estamos buscando cada vez mais outras soluções para poder agregar ao nosso serviço e tornar a vida do síndico mais tranquila. Reservar os espaços, né, de lazer, é muito prático. Às vezes, tem que encontrar com o síndico, antigamente era assim, para perguntar se na data tal está livre o salão, ou o espaço gourmet e tal, e agora não, ali num clique você já... E ainda no conceito de facilidades, a administradora, eu falo que ela mudou muito, a administradora mudou muito o seu conceito ao longo do tempo, tá? Antigamente se falava que a administradora fazia basicamente balancete de boletos. Pagamento de contas. Só isso, balancete de boleto. Tá? Era um birô. Ela era birô de impressão de boleto e fazia pagamento de contas e fazia prestação de contas. Pronto. Esse era o conceito da administradora na década de 90, no início dos anos 2000. Hoje a gente vê a administradora com um papel muito diferente num condomínio. Cito, por exemplo, a própria parte da consultoria. A administradora ela tem que ser uma consultora. O síndico tem que ser apoiado pela administradora para a correta tomada de decisão. Tá? A administradora, ela trazendo todas essas facilidades, ela segue agora como um polo de serviços para o condomínio. Por exemplo, a gente está já em desenvolvimento dentro do nosso novo aplicativo de ter um marketplace. Os condôminos têm que ter a facilidade dentro da administradora de contratar um bombeiro, um pintor, uma faxineira, uma camareira. Eu tive uma reunião hoje numa grande construtora daqui de Belo Horizonte que a gente está desenvolvendo esse projeto. Né? De dentro da taxa condominial, o condômino já efetuará o seu pagamento de serviços básicos, de limpeza, de manutenção, de arrumadeira.
Então, ele tem alguns serviços agregados na prestação de serviço da administradora ou da conservadora em parceria que tornam a vida dele melhor. Então, a administradora ela veio com esse viés, sabe, de gerar facilidades, gerar comodidade, conveniência para os seus clientes. Eu acho que é esse que é o novo conceito da administradora. Você trouxe aqui para a gente vários spoilers, né, já do que está por vir, mas olhando para a inovação tecnológica, o que você ainda acha que vai surgir, que pode impactar? O que você tem vislumbrado no mercado que vai impactar na administração condominial? Bom, eu falo que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Se eu soubesse essa resposta, certamente eu já estaria muito à frente. Mas a gente pega conceitos até de outros países, né? Eu vi um vídeo recentemente na China, onde a encomenda estava sendo entregue por drone. E ela foi recebida em menos de 1 minuto. Era um café que a pessoa, uma brasileira, pediu e ela filmou dentro do condomínio dela um estacionamento, vamos colocar assim, de um drone, onde o drone chega, coloca a encomenda, ela digita um código, desce a encomenda e ela pega, tá? Imaginem que o conceito, isso é praticado, né, por tantos outros condomínios, o conceito de comodidade, de inteligência, para que o condomínio tenha essa comodidade. É muito avançado isso. E para a administração condominial, eu nem sei mais. A gente estava falando, eu vi isso numa feira em São Paulo que eu fui, da Assembleia Condominial no metaverso. O que seria isso? Cada condômino coloca, e achei super interessante, barato, cada condômino coloca um óculos de realidade virtual, e o tema da Assembleia, você tem o seu próprio avatar, né? Então eu, Daniel, tenho a minha carinha e etc. Fui convidado para poder participar daquela Assembleia, e o tema da Assembleia era a reforma da área gourmet e da piscina. Então, hoje, nos tempos atuais, o que aconteceria? Iria a arquiteta apresentar o projeto, falar um pouquinho sobre ele, muita gente ia ter dúvidas sobre o material empregado, se é um porcelanato, se é um granito e etc. E nessa Assembleia do Metaverso, você com óculos, a arquiteta está lá falando, e ela fala assim, pessoal, vem aqui ver como será a área de vocês. Você caminha até a área e vê a área. Você olha para ela toda e está a área dentro do projeto construído pela consultora. Aí, o mais interessante é que falou assim, gente, olha, quem quiser, até interessante, quem quiser dar um pulo na piscina, pode pular para vocês verem como será o revestimento da piscina. E aí eu fiz isso. Eu entrei dentro da piscina, olhei a água batendo em mim, no meu avatar, e vi o revestimento da piscina. Então, gente, agora vamos voltar para a sala de reunião. Todos voltaram, viram como é que ficou, está aprovado, cada um votou, estava aprovada a reforma da piscina. Então, eu acho que a tecnologia que a gente vem a cada momento vindo com uma velocidade inimaginável, tende a caminhar para passos largos para isso, né? De assembleias cada vez mais evoluídas, digitais, sem aquela burocracia e que é praticada até então, para uma velocidade digital sem tamanho. Acho que vai caminhar mais ou menos por aí. E hoje, né, que você falou que vocês são pioneiros em vários pontos de inovação, mas qual que é o grande diferencial hoje da casa? Olha, a gente trabalha em 2 pilares, principalmente. Relacionamento com o cliente e tecnologia. Tá? Um grande pilar nosso é o pilar tecnológico. Hoje eu posso, sem sombra de dúvidas, senão eu sou até suspeito para poder falar por ser a empresa, mas a casa está bem à frente das suas concorrentes no quesito tecnologia. E estaremos ainda mais na hora que os nossos desenvolvimentos forem ao ar, né? E o outro é relacionamento com o cliente. Eu acho que, independente de ser tecnológico, nós não podemos perder o viés de atendimento ao cliente, de bom relacionamento com os nossos clientes, né? Com o síndico, como eu falei na parte da assessoria. Eu acho que isso, a inteligência ainda não chegou. Ela pode friamente responder uma dúvida, mas emocionalmente ela ainda não tem essa capacidade de absorver e trazer a melhor solução, como os nossos consultores, por exemplo, têm. Agilidade agilidade, dar atenção para o cliente faz toda a diferença, né? Sim, mas não podemos atropelar. Mas a emoção, porque a emoção faz falta também. Exato, então, exato. É importante. Eu falo que
os nossos consultores, por exemplo, que atendem os síndicos e até os clientes, condôminos, etc., às vezes eles são muito mais psicólogos do que propriamente atendentes, né? Consultores. Você tem que ouvir, muitas vezes, a vida. É a única pessoa que a condômina tem para poder falar. Ela vai ligar para a administradora, para poder contar da vida dela, do filho, da mulher, do marido, da mulher, etc. E a gente tem que ouvir. É o nosso papel. É o nosso diferencial. Relacionar com o cliente é isso. Não tem como se fechar. Não. Senão, aí não conecta, né? Tem que ter e a inteligência mais personalizado. E a inteligência é fria nesse quesito. Não tem como. Ela não tem a emoção. Pelo menos ainda. Vamos ver como é que vai ser. Pode ser que no futuro, no futuro. Mas diante de tanto avanço tecnológico, das digitalizações desses processos todos, quais foram os obstáculos, ou ainda existem obstáculos, resistência dos condôminos, dos próprios síndicos? Existe. Citou alguns casos simples. Em recente mudança que nós fizemos, nós não iríamos mais mandar boleto condominial de forma física. Adotamos a campanha de livre de papel. Até por uma questão de sustentabilidade, não enviar mais boletos condominiais. Hoje a gente gera mais de 25 mil boletos condominiais. É muito boleto. É muito papel, boleto. Né? Então, para que eu vou fazer o envio do boleto se eu posso mandar via digital? Se ele recebe uma régua de relacionamento, o boleto antes do vencimento, no dia do vencimento, recebe notificação no telefone, ele tem um WhatsApp para poder resgatar, para que eu vou ter papel? E nós tivemos uma rejeição enorme dos clientes querendo o papel. Querendo o papel. E ainda com papel, eu falei, então tudo bem, como é que a gente pode modernizar o papel? Antigamente a gente tinha a prestação de contas escrita no boleto. Hoje não é mais assim. Nós reinventamos. Nós colocamos um QR Code no boleto de maneira que, batendo com o celular, né, enfim, você consegue ver qualquer parte de prestação de contas. Senão você estaria refém de ver uma prestação de contas de um boleto. Você tinha que consultar qual que é o boleto que vem o balancete do mês de junho. Aí tem que olhar, esse aqui tem um calhamaço de papel. Não, hoje você bate um QR Code, você vai lá e seleciona qualquer parte de prestação de contas que você quer. Muito mais fácil. E ainda assim tiveram clientes que falaram, não, eu gosto do papel com os escritos. E, naturalmente, nós adequamos a isso. Sabemos que tem esse perfil. Mas o interessante é que o movimento tem sido através de, não só de novos síndicos, mas novas cabeças, porque até pessoas mais idosas têm se adequado à versão digital. Então, olha, como que a gente pode fazer uma forma de adequar a todo mundo? Então a gente se tornou um pouco mais maleável, falou, não, esse condomínio é esse perfil? Vamos adotar desse jeito. Esse aqui é desse jeito? Vamos fazer dessa forma. E a gente sabe que a inovação tecnológica vem com a grande barreira, que é isso mesmo, né? Fazer as pessoas se adaptarem, realmente ali fazer todo um trabalho de educação e de adequação. O que vocês têm feito de treinamento, de palestras? Como que tem sido esse trabalho? Olha, o nosso viés, como eu falei, de relacionamento com o cliente é muito forte. Então, como que a gente faz essa comunicação? Tá? A gente informa para os clientes das mudanças. A gente faz guias, ou no próprio nosso canal do YouTube, tem tutoriais de acesso a uma assembleia. Muita gente tem dificuldade de acessar uma assembleia, de votar na assembleia virtual. Então, existe o tutorial. Existe um vídeo institucional e instrutivo que fala um pouco mais como que deve ser feito. O próprio aplicativo é bastante intuitivo, justamente para poder trazer cada vez mais esse público para a gente. Legal. Né? E na nossa ferramenta, a nossa nova ferramenta do Casa Pay, que é a plataforma de pagamento, nós estamos colocando a inteligência artificial como uma concierge, né? Exatamente para poder não ter dúvidas. Falar, olha, vou te mostrar agora como é que você vai fazer o seu passo a passo de empenho de pagamentos. Clique na opção tal, vamos siga em frente. É um barato, só não vou mostrar para vocês porque é um spoiler mesmo, mas tá ficando num nível impressionante. Olha que bacana. E com relação aos dados, à privacidade, hoje em dia todo mundo se alertou depois, né, que entrou em vigor a lei de proteção de dados, muitas pessoas se atentaram a isso. Antigamente as pessoas, meus dados, mas não se preocupavam tanto. Hoje em dia todo mundo preocupa com isso, de vazamento. Como que vocês estão realizando esse cuidado de tratar esses dados? Porque os moradores, querendo ou não, no condomínio a gente tem os dados, né, dos moradores, enfim, algumas coisas
a gente tem que manter, ainda como era Sim. antigamente, mas a gente tem que adequar. Como é que vocês trabalham essa Sim. questão? Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, nós tivemos também que nos reinventar internamente, justamente para proteger esses dados. Né? Nós temos dados sensíveis, CPF, por exemplo, nome da pessoa, contato de emergência, enfim. A gente tem toda a vida de um cliente. Né? Então, nós tivemos que nos readequar à legislação própria. Temos um DPO, né, que é uma pessoa responsável por fazer toda essa gestão de proteção de dados. Então, tudo que hoje está lá é por senha, cada pessoa tem o seu acesso, tem o seu log de verificação. Então, qualquer dado que eventualmente for extraído dali ou passado para terceiros, eles são registrados no log de verificação. Então, caso alguém se sinta ferido, né, pela divulgação dos seus dados, nós temos dentro do nosso sistema como consultar e verificar como foi vazado aquele dado. Então, nós criamos uma proteção muito forte para que não haja qualquer tipo de vazamento e nunca tivemos problemas com isso. E também instruímos os condomínios, porque também tem esse viés de coleta de dados sensíveis, por exemplo, prédios comerciais que te pedem uma carteira de habilitação, identidade, né? Ou mesmo prédios residenciais para poder autorizar a entrada, são dados sensíveis. Então, nós também instruímos os condomínios para que, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, saibam tratar esses dados sensíveis. É muito interessante. Porque tem que ter esse olhar agora, porque realmente precisa. Sim. E a gente vê o tempo todo, né? As portarias eletrônicas, aí o acesso. Isso nos facilita muito no dia a dia, mas tem essa outra questão, essa identificação que tem que ter, como que vai armazenar. Então, todos os condomínios, né, já tentaram mais por essa questão. E você tem visto no mercado agora, a gente vem com um viés muito forte para o acesso, né, com a facial. Como que tem sido isso nos condomínios? Como tem sido a aceitação? Quais são os problemas que têm decorrido disso? Olha, os condomínios mais modernos, mais novos principalmente, têm já aderido ao controle facial, né, por uma questão lógica de segurança, né? Os condomínios que utilizam portaria virtual, né, com acesso totalmente facial, né, pela íris. Então, é o que há de mais moderno no mercado. Né? Mas é aquela questão, num prédio onde se implanta a portaria virtual, como não aderir a isso? Não tem jeito. Você vai ter que se aderir. Né? Um caso análogo, que não é de condomínio, mas hoje, nesse final de semana, por exemplo, eu fui numa grande rede varejista em que não havia mais caixas físicos, somente caixas eletrônicos. Onde você era aquele sistema de self-service. Você ia lá, pagava e ia embora. Então, tem também a tendência de adaptação. As pessoas têm que se adaptar ao novo. Elas não podem ficar com o antigo. Né? Então, essa questão do reconhecimento facial, em prédios, principalmente prédios maiores, grandes, que tem um grande movimento, em que não há como um porteiro físico fazer controle de registro de entrada e etc, para saber quem entrou e etc. Não há como fazer isso. Então, até para poder dar velocidade e segurança para os condomínios, o reconhecimento facial é fundamental. E até mesmo porque você pode encaminhar tag, né? Você pode encaminhar tag para o convidado. Pelo aplicativo, às vezes, você autoriza, de tal horário, tal horário. Utiliza-se o QR Code, né? Você envia um QR Code, ele apresenta na portaria, a porta já abre. Sim. Né? Com total segurança, com total rastreabilidade, principalmente. Então, essa parte de segurança tem evoluído bastante nos condomínios também. Muito legal. O próprio aplicativo, ele mostra quantas vezes você saiu, por qual porta você acessou. Então, isso te dá uma segurança. Ontem mesmo isso aconteceu. Eu fui no apartamento da minha mãe e ela não estava. Toquei. Aí fui lá no aplicativo e olhei. Ela não tinha voltado. Aí eu fiquei tranquila. Aí você tá vigiando sua mãe, né? Tá vigiando. Mas é porque já era pra ela ter chegado. Minha mãe é idosa. Aí eu falei, gente, eu fui sem chave. Como que minha mãe não tá aqui? Já tem mais de... Ela tinha ido ao Pilates. Você não posso contar. Aí eu fui lá no aplicativo e olhei. Ela não voltou. Liguei pra mim, ela não voltou ainda. Tinha mais de uma hora. Tava conversando, batendo papo, enfim. Mas não tinha nada. Mas eu já tinha certeza que ela não tava dentro do apartamento. Sim. Eu não precisava ficar preocupada que ela não estava lá dentro, estava tudo bem. Ela estava conversando com as amigas dela. Legal. Então, assim, me ajudou nesse momento. Demais. Que eu fiquei tranquila. Demais. Então, assim, acaba que até no nosso convívio ali, na estrutura familiar, ajuda. Sim, sem dúvida Sem nenhuma. dúvida. Sem dúvida. Bem,
Esse foi um bate-papo sobre inovações tecnológicas com o Daniel. Adorei, assim, para gente que atua com condomínio no dia a dia e ver também uma visão do outro lado e do que vai vir, é muito interessante. E a gente que ainda é advogado, que ainda é muito ligado ali em situações um pouco mais tradicionais. E burocráticas, né? Até nós mesmo, quando passou pela transição, né, de digitalização dos processos e tal. No início, muitos tiveram muita resistência. Sim. Né? Tudo realmente é uma adaptação, mas venha como um facilitador para a vida. Na realidade, a gente tem que ver isso como um progresso, é um avanço, igual ele comentou, de você imaginar aí no metaverso, você vê como que vai ficar o espaço. Por mais que hoje a gente sabe que tem os programas, mas você está lá dentro é outra experiência. Olha, então, pensa pelo lado físico da coisa. Já imaginou quantos condomínios se desfizeram de quartinhos onde guardava balancete, verdade, livro de atas, aquele tanto que só juntava mofo, rato, barata. Às vezes até se perdia, porque era muito comum se perder. Né? O livro de atas, coisas mais antigas. Hoje, por exemplo, toda a nossa documentação, toda a documentação do condomínio, a gente armazena no Google Drive. Não é nem uma plataforma nossa. A gente abre um drive para o condomínio de maneira que ele tenha daquilo ad eterno. Lá, colocamos toda a organização, toda a vida documental do condomínio, desde livro de atas, convenção de condomínio, regimento interno, apólice de seguro, balancetes. Então tem tudo ali. Qualquer um pode chegar lá e acessar e verificar a vida do condomínio. Quantos espaços foram liberados para poder ser utilizados em outras demandas do prédio? Né? Então, assim, é muito legal o que a parte digital traz, né? O conforto que ela traz. A nível de processo judicial, antes a gente, nas audiências de instrução de julgamento, os juízes tinham que levar a termo, né? Então, tudo que a testemunha falou, então, a testemunha falou, eu realmente eu fui na piscina aquele dia, então, a testemunha falou que foi na piscina, e agora está gravado, né? Então, as audiências são gravadas e a gente tem acesso num portal. Então, tem lá o PJE Mídias que a gente consegue. Ele faz, óbvio, o termo da audiência ainda, alguns juízes colhem a assinatura ali das partes na hora, depois digitaliza o processo, tem outros que não. Porém, fica a gravação. E o depoimento fica em gravação. E isso é muito interessante. Eu fiquei pensando aqui, né? Por onde o que ainda tem por vir nos condomínios, o momento que a gente vai chegar aí com essa situação. Pegue pela Assembleia. Na nossa plataforma, por exemplo, as gravações, assim como, né, as audiências, elas ficam gravadas também nesse repositório em nuvem. Então, a qualquer momento, você pode consultar. É uma prova mais do que cabal contra uma redação de uma ata que não reflete a realidade. Agora, hoje, é mais do que comum que essas próprias gravações já façam a ata em tempo real. A degravação ali. Então ela já pega, ao final da Assembleia, já tem a ata pronta, porque ela já está transcrevendo em ata, através da inteligência artificial, tudo que está sendo discutido. Então, olha que legal. Imagina quanto tempo... né, a lei de economias até ainda falava da divulgação da ata em até 8 dias após a realização e tal. Isso na melhor das hipóteses, quando se fazia a ata. Hoje... Às vezes manuscrito. Muitos condomínios tinham, né? Sim. Agora, você imagina hoje. É na hora. Sem questionamento, porque está ali exatamente o que foi falado. O secretariado é digital. Não tem mais um secretariado manual. Né? Então, e qualquer dúvida, você consulta a gravação. Na melhor qualidade, né? Para o condomínio. É segurança jurídica. Segurança jurídica. Sem dúvida. Qualquer deliberação que tiver, vamos consultar a gravação. Vamos ver se foi falado sobre isso. Se houve ou não o cumprimento desse quórum qualificado. Vamos lá. Vão rever? Então, você tem como até saber, essa deliberação foi dessa forma, o intuito foi esse. Então, é isso. E o mais legal, eu sei que o nosso tempo está quase esgotado, mas como a Assembleia Virtual, aí já falando no campo na natureza jurídica, ela trouxe maior dinamismo, objetividade e participação dos condôminos. Hoje, os ataques, até porque são gravadas as assembleias, diminuíram. As ofensas, as falas descontinuadas ou sem qualquer propósito acabaram, porque simplesmente o host, né, quem opera a reunião, ele coloca no mudo. Olha que sensacional isso.
Sim. Falei, gente, objetivo, vamos discutir isso, dá a palavra, Tem pronto, mais. acabou, votou, acabou. Não tem aquela conversa Não. paralela, aquelas articulações que atrapalha. existiam, né, antigamente nas Exatamente. assembleias. Vamos votar, cada um vai lá no seu aplicativo, vota, Vota e acabou. pronto. Não tem aquele negócio, você vai votar em quem? Não combina, vota em nada. É tudo em isso tempo aqui. real. E as procurações, como que tem sido feito? As procurações funcionam da mesma forma. Até o início da Assembleia é encaminhada a procuração para o presidente da Assembleia, né? E lá será destinado quais são as unidades que terão direito a voto por procuração. Né? Então, se você tiver 3 procurações, você vai ter 4 votos. Né? Então, é assim que funciona. Então, o operador nosso te dá acesso a ter 4 votos. E relaciona exatamente aquelas unidades às quais tem procuração. O controle é mais real. Muito porque, mais. querendo ou não, E, além disso, o próprio cruzamento da informação da inadimplência, ele já é digital. Antigamente, você ia ter que chegar e falar, levar o papel para poder ficar conferindo se aquela unidade tem direito a voto ou não. Não, no digital, ele já é impedido de votar quando o sistema já o identifica como inadimplente. E antigamente era muito engraçado, porque às vezes a pessoa, para participar da Assembleia, pagava no mesmo dia. No mesmo Ia dia, lá com com comprovante. Ainda acontece. Ainda acontece. Tem casos de condomínios, isso não é brincadeira, é verdade mesmo. Para poder forçar o inadimplente a pagar, e acontece isso, todo mês de Assembleia. Para ele chegar na Assembleia com o comprovante. O comprovante. Acredite se quiser. Olha que artifício para Gente, a pessoa de quer exercer o direito de votar, então, votar. vou lá e pago. Tô deixando e E- pago. E aqui, ó, tá pago. É Mostra isso o mesmo. comprovante. E acontece mesmo. Olha que Muito bacana. Muito E bacana. a tecnologia venha realmente para Sem dúvida. nos facilitar, né? Eu acredito que tem gente que não gosta das coisas mais artesanais, manuais, mas se a gente pode facilitar e digitalizar Sim. vários Já imaginou processos. Quantos vai ter muito conteúdos mais estão sendo tempo. gravados, como o nosso aqui, Sim. né? Através da plataforma do YouTube, através de outras plataformas de streaming. Já imaginou quanto conteúdo se gera? Quanto conteúdo se gerou na pandemia com as lives, com os webinars? É muita coisa. Então, a parte digital veio justamente para poder somar, e eu não tenho dúvida que esse processo é um processo natural que a gente vai caminhada de daqui a um ano para frente, né? Sem dúvida. Daniel, gostaria muito de te agradecer, até por você compartilhar a experiência, abrir como que são os métodos da casa aqui pra gente. E deixa pra gente como que pode encontrar você e também a casa nas redes sociais, no site, para nossa audiência ali, né, tentar acompanhar. Mesmo, às vezes tem gente que é síndico, não são advogados. Somos uma associação de advogados, mas muitas vezes os advogados são síndicos. E eles geram muito, vocês também geram muito conteúdo, né? Demais. Eles geram muito conteúdo. Demais. Nós temos o nosso Instagram, que é o @admcasa, né, onde todos têm lá consulta as nossas publicações, informativos, etc. A gente foge um pouquinho daquela linguagem clichê, né? Confira 5 dicas para poder fazer isso. Não, na prática, como que funciona? É isso que a gente busca fazer nas nossas redes sociais. Então, temos redes sociais no LinkedIn, tanto no Instagram, no Facebook, nosso site é admcasa.com.br. Então, lá nós temos todos os conteúdos, os blogs também que a gente escreve, com conteúdos orgânicos, né, para o Google ser ranqueado. Enfim, tem um universo de informações que a gente disponibiliza para que cada vez mais a gente possa fomentar mercado, melhorar o nível do nosso mercado. Como você falou, nós não tratamos como concorrências, advogados, administradoras, síndicos profissionais. Nós temos que nos unir para poder melhorar e qualificar o nosso mercado. Esse eu acho que é o principal espírito da casa. E é só assim que nós melhoramos realmente o mercado, né? No momento que a gente fomenta, nós fazemos também muito isso aqui na AMAD, fomentar conhecimento para melhorar também. Porque é o advogado que a gente vai encontrar, o colega que nós vamos encontrar numa assembleia, discutindo dentro de um processo. Então, no momento que o nível, as pessoas têm conhecimento, acredito que o nível todos ganham. Fortalece, né, o mercado de uma Sem forma dúvida mais alguma. completa. Sem dúvida alguma. Bem, Daniel, muito obrigada.
já fica aqui o convite até para você participar de um dos eventos presenciais. Esse ano nós faremos um evento maior do condominial também, e logo, logo a gente vai fazer, até para trazer esse viés tecnológico aí também para os nossos advogados, nossos associados. Eu acho muito, o mundo de condomínio ele é muito complexo, mas quando a gente encontra pessoas que realmente estão preocupadas em melhorar o nível, faz toda a diferença. E eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, Sim. né? Agradeço mais uma vez pelo convite. Para o evento presencial, podem contar comigo. Não tenham dúvida disso. Eu amo o que eu faço. Eu adoro falar sobre o condomínio. Eu sou um entusiasta na minha profissão, não só como um administrador, mas como um usuário desse mercado condominial, que também mora em condomínio. E tenho certeza que nós estamos no caminho certo para poder proporcionar aos nossos clientes o que há de melhor, aliando tecnologia com relacionamento com o cliente. Muito obrigado e parabéns, principalmente pela Amadcast, que já é um sucesso. Muito obrigada. Então é isso, lembrando que nós temos um episódio todas as quartas-feiras. Ao meio-dia, eles vão ao ar pelo Spotify e pelo YouTube. Bem, e este episódio está sendo gravado no pré-congresso, nesta sexta-feira, dia 26 de julho, nós teremos o 2º Congresso Mineiro de Direito Imobiliário e vamos ter um painel voltado só para os aspectos estratégicos da atuação na área condominial. Então, assim, fique ligado, a Amad vem com muito mais conteúdo e até a próxima.